De volta já aqui com Bem Assim, olha só, sabe aquela história, né, de que as gorduras elas fazem mal para a saúde? Pois é, né, muitas vezes a gente acaba escutando isso ao longo da nossa vida. Olha, mas não é bem assim, tá? Que o nosso organismo, ele entende esse macronutriente. Nem toda gordura é vilã e algumas, inclusive, podem até ser importantes para a nossa qualidade de vida. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora por Skype com a nutricionista Tatiana Amalfi. Seja muito bem-vinda, bom dia, Tati. Bom dia, tudo bem? Tudo. Prazer aqui participar do programa com vocês, viu? Ai, eu que agradeço a sua disponibilidade, muito bom, tá? Pra gente também ter você aqui como convidada do Bem Assim. E aí, toda gordura é ruim, como a gente passa a nossa vida toda aí escutando? Explica pra gente. Então, a gente tem, assim, vários tipos de gordura, né? Sim. Então, eu sempre costumo dizer que nós não temos nenhum alimento, assim, bonzinho e nenhum malzinho. Então, a chave de tudo é o equilíbrio, tá? E quando a gente pensa em gorduras, então a gente tem que ficar um pouquinho preocupado aí com a questão da gordura saturada, né? Que é uma gordura aí que acaba elevando, então, nível de colesterol, LDL, né? Formação de placa de ateroma, então risco para infarto, AVC, que são as chamadas gorduras ruins, entre aspas. Mas elas estão presentes mais, então, assim, a gente vai pensar de origem animal, então, nas carnes, né? E a gente vai pensar assim, em produtos mais processados, né, que a gente fala. Então, não são produtos tão naturais. E a gente tem as gorduras chamadas insaturadas, que estão presentes mais nos óleos vegetais, tá? Mas também a gente precisa ter aí um equilíbrio nesse consumo. E o que é mais preocupante, então, que as pessoas devem se preocupar mais com a gordura é a questão da gordura trans, né? Hoje a gente sabe, então, que a Anvisa já tem essa preocupação aí em estabelecer que as indústrias tenham um nível bem baixo, então, de gordura trans, né? Só que alguns produtos ainda têm essa gordura trans. Então, assim, quando a gente vai pensar, por exemplo, num produto como um biscoito recheado, né? Aqueles produtos prontos, congelados, que a gente só coloca ali no micro-ondas e come ali na pressa, Sim. Esses produtos, então, eles têm muita gordura trans associada. E essa gordura, ela é bem prejudicial à saúde. Certo. A gente tá vendo, inclusive, muito, né, nos rótulos das embalagens, assim, livre de gorduras trans. É bom, então, quando a gente lê isso em alguma embalagem? Então, aí tem assim, que tomar cuidado com esses rótulos. Por quê? Sim. A gente tem na composição livre de gordura trans. Então, quando a gente observa lá no rótulo, a gente vê lá assim, ó, em 2 biscoitos e meio, eu não tenho gordura trans. Mas aí a gente vai pensar assim, quem vai comer 2 biscoitos e meio, né? Sim. A gente vai acabar comendo ali mais e às vezes o pacote todo. Então, na quantidade, você já tem a gordura trans. É que a gente tem isso nos rótulos, então é importante que as pessoas fiquem atentas à leitura de rótulos. A gente tem isso nos rótulos porque a indústria hoje, ela é obrigada também a colocar ali, livre de gordura trans. Mas quando a gente vai associar o produto ali na quantidade maior, a gente tem esse consumo da gordura trans. Tá. E quais são as gorduras que a gente mais consome, geralmente, assim, no nosso dia a dia? A gente acaba consumindo, então, mais o nível de gordura saturada. Todo alimento ali, a hora que você vai ver o rótulo, ele tem ali a quantidade de gordura saturada. Sim. E se a gente for pensar, qual é a quantidade de gordura saturada que eu vou consumir no dia? Então, eu consigo consumir, assim, uma colher, né? Hoje, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é uma colher de sopa. Sim. Ao longo do dia. Então, isso é a recomendação ideal que você tem ali equilibrada de gordura saturada. Só que a gente vai pensar, eu consumo essa gordura naquele óleo que eu vou ali, de repente, grelhar um bife, já tenho um óleo de adição. Quando eu faço um arroz, às vezes eu já coloco um óleo ali, eu já tenho um óleo de adição na comida, né? Então, eu vou comer um pãozinho de manhã, eu já tenho ali outro óleo que eu ingiro ali da manteiga, enfim, o que eu utilizo para passar no meu pão. Então, tudo isso vai somando, você já vê que você consumiu muito mais gordura saturada do que ali a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Pois é, né? Às vezes a gente acha ali que tá seguindo, não, vou colocar aqui só uma colher, né, de óleo ou de azeite, tá tudo certo. E aí, ao longo do dia, mesmo sem você perceber, você acaba consumindo, tá? Isso, gordura. Até porque você não come só isso, né? Você acaba consumindo outros alimentos, outros petiscos à tarde, e tudo isso, quando você vai olhar rótulo, tem a quantidade de gordura saturada. Exato. E é engraçado pensar que muita gente acha que só existe gordura, por exemplo, nas carnes, né?
que aí vai lá, pega aquela carne que tem uma gordurinha aí, não, vou retirar aqui essa gordurinha aqui da carne, que muita gente acha que só tá ali. E não, né? Como você está aqui explicando pra gente, tá ali em vários alimentos. Vários alimentos, todos, aqueles snacks que a gente consome à tarde, mesmo, por exemplo, quem, eu tô de dieta, então eu vou consumir uma barrinha de cereal à tarde. Quando a gente vai olhar o rótulo, essas barrinhas também têm bastante gordura. Então, precisa ficar atento sempre à leitura de rótulos, né? Uma coisa que as pessoas às vezes não têm o hábito, às vezes a letrinha é tão pequenininha que a gente se perde ali, não acha, não consegue achar para verificar a quantidade de calorias, de carboidratos, enfim, daquele alimento, mas você vai achar ali, ó, gordura saturada na porção. E muitas das vezes, às vezes você vai olhar ali a recomendação que a gente tem de 10 gramas, aquele produto numa barrinha de cereal, às vezes já tem 8 gramas de gordura saturada na composição. Então, é muita coisa. Tá. E aí, cortar totalmente a gordura saturada ou as outras gorduras da nossa alimentação, das nossas refeições, é o mais adequado a se fazer? O que a gente pode fazer, de repente, é tentar substituir, né, por chamadas algumas gorduras boas, né? Então, a gente tem alguns substitutos. Então, assim, se eu vou consumir só coisas, por exemplo, eu utilizo bastante óleo de soja, eu posso trocar, então, de repente, né, esse óleo por, de repente, um azeite, um óleo de coco, né, para grelhar minha salada, fazer um ovo mexido. São opções que a gente tem, né? Então, as oleaginosas também são boas opções aí de fontes de gorduras boas, castanha, né? Aquela castanha do Pará, castanha de caju. Enfim, a gente tem o abacate também aí como uma gordura excelente para o coração. Então, a gente pode tentar cortar, não digo, tá, a gordura saturada, porque assim, a gente precisa ter um equilíbrio. Eu não gosto de trabalhar nada com restrição. Acho que a gente não precisa restringir nenhum tipo de grupo alimentar, de alimento, tá? Senão também acaba ficando um outro lado um pouco até neurótico, né? Então, Sim. Eu vou comer tudo, vou ficar lendo o rótulo de tudo. Não. Mas a gente precisa se preocupar na questão do equilíbrio, né? De pensar assim, será que eu não estou comendo muito determinado tipo de alimento e não estou comendo nada de outro? Então, uma dica que eu vou dar então para as pessoas passem a incluir o que vocês não comem no dia a dia, né? O que vocês comem, vocês já comem. Mas e o que eu não como? Então, eu não como determinada fruta, eu não como determinado legumes, né? Eu não como determinada carne branca. Então, vamos tentar incluir isso e aí a gente já tem uma mudança desse hábito de vida. Certo. E para a gente fechar, hein? Mito ou verdade que se a gente não comer gordura, a gente não vai se sentir saciado, a gente vai ficar com fome? Então, a gordura, ela gera bastante saciedade, né? Inclusive, quando a gente vai pensar aí nesses alimentos de gordura trans, por exemplo, né? Você come um pacote de biscoito, você vai ficar sem fome aí por horas, né? Mas a gente precisa também tomar bastante cuidado. Tem outros alimentos que geram bastante saciedade. Então, as fibras geram saciedade, né? Então, se a gente comer, de repente, uma boa salada, a gente comer frutas à tarde, a gente também vai ter saciedade, né? Porque a fibra tem esse papel aí, até de provocar um gel, né? Se a gente come uma maçã, por exemplo, a gente vai ficar saciado ali, porque ela tem bastante fibra. Então, a gente precisa entender algumas trocas saudáveis, né? Então, não preciso só consumir gordura para me sentir saciado. Ou se eu quero consumir um tipo de gordura, eu posso consumir, então, um abacate, que também as pessoas têm muito mito que o abacate engorda. Não, o abacate tem um valor energético maior, mas dentro de um contexto ali de uma dieta equilibrada, ele vai promover bastante saciedade. Então, você come um abacate ali amassadinho à tarde, você já ficou bastante saciado ali para a próxima refeição. Então, seria uma opção bem interessante para vocês conseguirem aí entender um pouquinho sobre trocas. Muito bom. Muitas dicas, então, aí, tá? Para você que fica achando que gordura faz mal, que não vai comer nenhuma gordura. Vai com calma e, é claro, sempre busca a ajuda, né, de um profissional, de um nutricionista. Ele é o mais indicado, na verdade, para te ajudar nessas substituições ou, enfim, nesses cortes. Ele é quem vai saber te ajudar e vai saber adequar totalmente a tua alimentação. Tati, quer deixar algum contato, alguma rede social? Por favor, fique à vontade, tá? Bom, as pessoas podem me encontrar no Instagram, tá? Tati Amalfi. Meu sobrenome é @TatiAmalfi. Se tiverem dúvidas, né? Então, às vezes eu posto alguns vídeos lá sobre esses mitos e verdades. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar no direct que eu respondo todo mundo, tá bom? Tá joia. Obrigada mais uma vez, tá? Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.
Muito bom, hein, as dicas. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre facetas. Tem dúvidas sobre esse tema? Segura aí que daqui a pouco a gente vai esclarecer tudo sobre ele. Vamos lá.